Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Tramas do Destino, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Hoje, aqui com as nossas amigas queridas coordenadoras Vânia de Souza, Eulália Bueno. Antes de nós começarmos, vamos pedir então para a Eulália fazer a nossa prece de abertura. Olá, queridos amigos, irmãos, Vânia, João, a todos que se irmanam a nós, vamos orar. Rogar a Jesus, o divino e incomparável amigo, aos benfeitores, Manuel Filomeno de Miranda, a nossa querida Sueli Calda Schubert, que nos inspirem a melhor compreensão do capítulo que nos cabe abordar e que possamos sentir o envolvimento dos benfeitores espirituais e, acima de tudo, a proteção e a bênção de Jesus. Que assim seja. Obrigado. Então, hoje então estudamos o capítulo 14, chamado Compromissos Novos. Acontece num domingo, onde Cândido, o enfermeiro, está conversando com o senhor Rafael e menciona para ele que outubro era um mês muito importante para os espíritas, que ocorreram o nascimento de Allan Kardec, em 3 de outubro, e Auto de Fé em Barcelona, que foi a queima dos livros espíritas. Ele explicou com mais detalhes ao senhor Rafael, que estava, na verdade, estudando e tomando conhecimento um pouco maior do espiritismo, e depois evoca a figura ímpar do codificador na prece matinal, pedindo a proteção dos tutelares para a família Ferguson, em que ele iria visitá-la, ele, Cândido. À tarde, fazendo-se acompanhar da sua esposa, Dona Clarice, foi ao lar do amigo, consciente da tarefa que deveria lá desenvolver. Foi recebido muito cordialmente pela família Ferguson, com expressões de contentamento. Cândido, com a delicadeza que lhe era habitual, com bom humor, teceu considerações e falou que o senhor Rafael estava muito bem, era um excelente período, que desfrutava de um progresso bastante significativo. Concluiu dizendo a eles que ele o iniciara no estudo e na meditação da consoladora doutrina dos espíritos. Aí explicou a finalidade do espiritismo no que tange à reforma moral do indivíduo e na sua real posição perante a vida. E diz ainda, Cândido, quem acredita na imortalidade, o espiritismo consegue consolidar essa fé. E quem não acredita, a esmagadora maioria dos fatos espíritos conduz ao exame da realidade da imortalidade, auxiliando a lograr a sua aceitação. Aí teceu algumas considerações oportunas sobre a reencarnação, comentando os tramas obsessivos como sendo decorrência de conflitos e consórcios inditosos do passado, demonstrando então, mediante as informações do Evangelho de Jesus, a longa e tormentosa história dos que caem nas redes de alienação por interferência dos desencarnados. Ressaltou a importância da ação da prece, da oração em família, do estudo das lições espirituais em conjunto, nos quais se recolhem resultados inesperados, que comprovam a excelsa bondade de Deus,
através do mecanismo das leis da causa e efeito. Gilberto e os familiares que o ouviam não conseguiam ocultar a emoção. Era para eles um mundo novo, muito belo, nada que produzisse um choque em relação à fé que anteriormente abraçavam. Antes, pelo contrário, aquelas informações clareavam os mistérios das afirmações nebulosas e elucidavam temas complexos que os perturbavam, em face das incógnitas com que se defrontavam. Já Lisandra, impedida de participar da conversação, se quedava no seu cômodo de reclusa. A conversa muito agradável, vez por outra, suscitava em Dona Clarice alguma complementação, em virtude dos seus conhecimentos também na área do espiritismo. Sentiram-se as presenças espirituais dos benfeitores, então a palestra edificante com vistas aos futuros compromissos a que todos deveriam cingir. Num intervalo, Cândido pergunta, sem desejar ser indiscreto, como anda Lisandra? E a genitora, se embaraçando ligeiramente, respondeu que a jovem prosseguia indisposta, em virtude do velho problema psíquico que a atormentava, e que por essa razão não se encontrava ali participando da conversa. Nesse momento, se ouve um baque surdo, seguido de um grito, e a Dona Artemis imediatamente diz, Deus meu, é minha filha, me deem licença. E ela sai, descendo de súbito, levanta-se e vai em direção ao apartamento da enferma, e a encontra caída em convulsão. Dona Artemis se ajoelha, procura ampará-la durante a crise e a ouve pronunciar nitidamente o nome Hermínio, conforme informara Ermelinda no capítulo anterior. A cunhada veio logo após e ajudou a colocar Lisandra no leito. Cândido, que se acostumara aos abismos do sofrimento humano, solicitou a Gilberto que indagasse a sua mãe se ele não podia ser útil no momento, tendo em vista a sua profissão de enfermeiro. O rapaz então afastou-se para depois retornar, dizendo que a mãe aceitava e agradecia a ajuda. O enfermeiro dirige-se ao modesto apartamento e depois de tomar o pulso da moça, constatando que quase tinha voltado à normalidade, pediu licença para aplicar a única terapêutica que lhe parecia útil no momento, o passe. Em face da aquiescência, pediu auxílio ao alto com uma unção sincera e aplicou-lhe recursos de energias refazentes, que recebia da contribuição de Dona Adelaide, que ali estava em vigilante presença. A Cândido não passaram desapercebidos os sinais da lepra na jovem, porém ele manteve-se em discreto silêncio. A senhora Ferguson, então, dirige-se a ele dizendo, perdoem-nos a cena desagradável. Isso não é comum. Aliás, as crises têm estado muito menos violentas. Esta foi uma das mais graves. E agradeceria muito se Rafael não fosse informado desse lamentável incidente. Cândido responde, muito ao contrário, essa foi uma interferência providencial, porque assim poderemos materializar os conceitos que há pouco discutimos em ação espiritual. Esteja tranquila e permaneça como se nada houvesse acontecido, felizmente ela não se machucou. Com alguma hesitação, a senhora prossegue. Lisandra contraiu também a lepra. Graças à ajuda do Dr. Armando Passos, que nos tem sido um benfeitor, prossegue em tratamento no lar, embora isolada, convivendo apenas comigo e esporadicamente recebendo a ajuda de Ermelinda. Combinamos nada a dizer ao pai, a fim de evitar-lhe ideias erradas e injustificáveis complexos de culpa. Cândido responde, compreendemos, boa amiga. Saberemos manter o sigilo e ser discretos. Afinal, somos irmãos em Cristo e a nossa é a tarefa de sireneu, nunca de sobrecarregador de problemas. Uniremos as nossas preces, as destilar e receberemos do alto grandes benefícios, com certeza, para o auxílio da situação.
dando um rumo diferente à conversação pela hora que urgia, ele entrega à senhora um delicado embrulho e diz: trouxe-lhe um presente e peço o favor de aceitá-lo. É o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, exemplar igual ao em que medita e se reconforta o Sr. Rafael. É uma verdadeira mina de diamantes estelares, uma fonte de vida perene, um medicamento sempre oportuno de ação imediata. A dama agradece muito e diz: Deus o guarde. E ele conclui: se a senhora nos permitir, viremos aqui de vez em quando para aplicar passes em Lissandra e dialogar sobre os tesouros do mundo maior. Ela responde que será uma honra para a nossa casa e família modesta recebermos os mensageiros do Senhor. Venham, por favor, quando puder. Despediram-se, então, com legítima afetividade espontânea. Manuel Filomeno de Miranda, então, conclui o capítulo nos dizendo: a ponte da verdade estava sendo lançada entre as bordas que separavam num abismo de sombra e de dor. Ao se acenderem as lâmpadas que superavam em luz as trevas da noite no lar, era como se a partir de então uma diferente luz a ser esparzida do livro da vida clareasse definitivamente a teimosa noite que se agasalhava naquele recinto. Os sofrimentos certamente prosseguiriam, entretanto, ao lado deles se erigiria um altar ao amor e à fidelidade do Pai, em holocausto de fé e resignação, de que já davam mostra aqueles corações crucificados em expiação redentora. E diz a nós: oxalá se acendam as claridades do Evangelho nos lares e nos corações, ensejando as criaturas os compromissos sempre novos de caridade e do bem com que a terra se converterá em morada de felicidade e de paz. Este, então, era o nosso resumo. Vamos convidar, então, a nossa querida Vânia para iniciar os comentários. Queridos João, Eulália, queridos amigos e irmãos que estão nos assistindo, então, esta é a verdadeira caridade. Enquanto o João contava a história resumidamente, imaginemos uma família com tantas dores, com o marido internado, com a filha além de hanseníase e outros problemas, e aí chega um casal. O abnegado enfermeiro Cândido leva a sua esposa Clarice para fazer uma visita e ainda promete que voltaria para continuar. Que maravilha! Isso é a caridade verdadeira. Mas hoje, queridos irmãos, eu gostaria de falar sobre o auto de fé, que é um assunto que conhecemos, claro, quase todos nós, mas que ainda não sabemos muito bem da atuação da espiritualidade neste triste episódio. O que era o auto de fé? Era o nome dado a uma cerimônia em que eram proclamadas e executadas as sentenças do Tribunal de Inquisição da Igreja Católica. Esta corte religiosa, também conhecida como Tribunal do Santo Ofício, foi instituída no século XIII, a pretexto de caçar e julgar os réus acusados de heresia. Nas nações em que se proclamavam o catolicismo como religião oficial do Estado, autoridades eclesiásticas detinham o poder de abrir processos, de julgar, muitas vezes sumariamente, sem defesa nem apelação, e expedir sentenças a serem executadas pelo Estado contra os condenados. E aí houve o auto de fé de Barcelona, que tem relação com a doutrina espírita, porque foi um importante episódio na história do espiritismo, apesar de se tratar de uma ofensiva
da Inquisição Católica contra a doutrina espírita. Refere-se, então, o auto de fé de Barcelona à execução de uma intervenção sumária movida pelo bispo de Barcelona, ordenando a queima em praça pública de uma remessa de livros espíritas que Allan Kardec havia enviado para serem comercializados na Espanha, aos cuidados do livreiro já conhecido nosso, Maurice Lachêtre. E a execução do auto de fé se deu no dia 9 de outubro de 1861. Porém, a despeito do prejuízo material, este ato acabou por despertar, naquela região, maior interesse pelo espiritismo, além de engrossar a crescente revolta popular contra as arbitrariedades do Tribunal do Santo Ofício. E Allan Kardec reage desta forma: podem queimar-se os livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em vez de abafar. Aliás, as ideias estão no ar, e não há Pirineus bastante altos para as deter. Quando uma ideia é grande e generosa, encontra milhares de pulmões prestes a aspirá-la. Mas como foi que tudo aconteceu? De Paris, Allan Kardec envia cerca de 300 obras espíritas para serem distribuídas na livraria de Lachêtre, na Espanha. A Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, a história de Joana d'Arc por ela mesma, entre outras obras. Quando passava pela alfândega espanhola, a remessa foi confiscada pela igreja local, sob a ordem do bispo de Barcelona, Antônio Palau e Termes. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Pela autoridade que lhe era concedida pela Inquisição. Ele argumentava que aquelas obras eram contrárias à fé católica. Então, o bispo, com o respaldo do governo local, sentenciou que fossem queimados, sem qualquer tipo de indenização, aos seus proprietários. E a execução se efetivou na esplanada central daquela cidade, às 10h30 da manhã. Então, o fato interessante é a atuação dos espíritos nesse episódio, porque Allan Kardec, tão logo soube da apreensão dos livros, mas antes da execução da sentença, porque o bispo estava viajando, ele soube antes, né? Ele consulta o seu guia espiritual, que é o espírito de verdade, se seria favorável reclamar a restituição das obras e se deveria publicar os fatos relacionados na Revista Espírita. Eis a resposta, abre aspas. Por direito, pode reclamá-las, e conseguirias que te fossem restituídas se te dirigisses ao ministro de Estrangeiros da França. Mas, a meu parecer, desse auto de fé resultará maior bem do que o que adviria da leitura de alguns volumes. A perda material é nada em comparação da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Deves compreender quanto uma perseguição tão ridícula quanto atrasada poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. As ideias se disseminarão lá com maior rapidez e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Tudo vai bem. Sobre publicar ou não na Revista Espírita,
espera o alto de fé, o espírito de verdade. Está lá em Obras Póstumas, na segunda parte. Então, na Revista Espírita, após, daquele mesmo mês, Kardec publicou 2 comunicações espirituais, entre tantas outras recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele publica 2. A primeira foi assinada pelo espírito Dolé, que havia sido um livreiro do século XVI. Ele se comunica assim, abre aspas, o amor da verdade sempre faz-se ouvir. Ela rompe o véu e brilha ao mesmo tempo em toda parte. O Espiritismo tornou-se conhecido de todos. Em breve será considerado e posto em prática. Quanto mais perseguições houver, tanto mais depressa essa sublime doutrina chegará ao apogeu. Seus mais cruéis inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, que conduzem de maneira a ninguém ignorar que Deus permite para aqueles que já deixaram a terra de exílio voltarem para junto daqueles que eles amaram. Tende certeza que as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e, se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive. Dolé. A outra mensagem que ele publica foi ditada por quem? Pelo espírito que havia sido um frade de origem espanhola e inquisitor do Santo Ofício, São Domingos de Gusmão. Ele escreve: era preciso que algo ferisse num golpe violento certos espíritos encarnados para que se decidissem a ocupar-se desta grande doutrina que deve regenerar o mundo. Nada é feito inutilmente em vossa terra nesse sentido. E nós, que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, bem sabíamos que, assim agindo, contribuiríamos para um grande passo à frente. Este fato brutal, incrível nos tempos atuais, 1861, foi consumado a fim de atrair a atenção dos jornalistas e que ficavam indiferentes ante a profunda agitação reinante nas cidades. Os jornalistas ficavam indiferentes. Eles se obstinavam em fazer ouvidos moucos e respondiam pelo mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. De boa ou má fé, é preciso que hoje falem. Uns constatando o caso histórico de Barcelona e outros o desmentindo, deram lugar a uma polêmica que dará volta ao mundo e da qual só o Espiritismo tirará proveito. Eis porque hoje a retaguarda da Inquisição praticou o seu último ato de fé. Foi porque assim o quisemos. São Domingos de Gusmão. Olha que maravilha. Quando a gente pensa que não tem ninguém nos ajudando, eles estão lá, nunca nos abandonam. Passa-se o tempo. Na edição de agosto do ano seguinte, veja, o fato se deu em outubro, ainda faltavam uns meses para completar um ano. A Revista Espírita dá nota do falecimento do bispo de Barcelona. Morreu, menos de um ano depois. E Kardec escreve: um dos nossos correspondentes na Espanha, anunciando a morte do bispo de Barcelona, nos sugeriu a sua invocação. Dispunhamos a fazê-lo e, assim, tínhamos preparado algumas perguntas quando o bispo se manifestou espontaneamente a um dos nossos médiuns, respondendo por antecipação
a todas as perguntas que lhe queríamos fazer, antes que as mesmas fossem enunciadas. Sua comunicação, de caráter absolutamente imprevisto, continha, entre outras, a seguinte passagem. Aqui nós podemos perceber como esse espírito acordou logo que chega no mundo espiritual, como ele viu o que acontecia nos autos de fé, no Santo Ofício. Ele compreende maravilhosamente bem o que muitos de nós espíritos, quando chegamos ao mundo espiritual, nem sempre agimos assim, mas este agiu dessa forma. Então, entre outras coisas que ele escreve, tinha o seguinte: auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer: não repilais nenhumas das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas gritarão como a voz do anjo: Caim, que fizeste do teu irmão? Que fizeste do nosso poder, que deveria consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho levaram a evitar. Essa voz terrível me disse: queimaste as ideias e as ideias te queimarão. Orai por mim, orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em favor do perseguidor. Assina aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Dom Antônio Palau. Olha que coisa maravilhosa. Então, comentando um pouco a mensagem, só trouxemos um pouco do comentário da mensagem do espírito do bispo de Barcelona, Kardec vai escrever assim, ó: todos os dias vemos gente que após a morte pensa diferentemente do que pensava em vida. Uma vez caída a venda das ilusões, o que é uma prova incontestável de superioridade. Os espíritos inferiores e vulgares são os únicos que persistem no erro e nos preconceitos da vida terrena. Então, tem gente que permanece no preconceito. Quando vivo, o bispo de Barcelona via o espiritismo através de um prisma particular, que lhe desnaturava as cores. Agora, o vê sob sua verdadeira luz. Já não é para ele uma opinião, uma teoria efêmera que se pode sepultar nas cinzas. É um fato. É a revelação de uma lei da natureza. Eis o que ele compreende agora. E termina dizendo: espíritas, perdoemos-lhe o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas. E roguemos por ele, no aniversário do Auto de Fé, que acontecerá em 9 de outubro de 1862, daquele mesmo ano. Muito bem, os anos se passaram. E o bispo reencarna, 55 anos depois. Adivinham onde? No Brasil, claro. Em qual cidade? Uberaba, Minas Gerais. Então, Uberaba foi palco do renascimento do bispo inquisitor Dom Antônio Palau, agora como Sebastião Bernardes Carmelita. Torna-se sacerdote. Pelo seu modo de vida, ele ficou conhecido como o padre dos pobres e dos doentes. Era reconhecido como o mais ecumênico de todos os sacerdotes.
Esta revelação conta com o depoimento do próprio espírito que tinha seus insights e de fontes como Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, que nós já ouvimos ele contar, e Francisco Cândido Xavier, além dos espíritos Bezerra de Menezes e Emmanuel. Então, vejamos um pouco das coisas da vida do querido Padre Sebastião. Ele teve a oportunidade de assistir ao programa Pinga Fogo, com Chico Xavier, em 1971. E, naturalmente, o Chico falava sobre o Auto de Fé de Barcelona naquele dia. E o sacerdote, emocionado, ele confessa depois: eu não parava de chorar, meus amigos. Sentia-me ingressar numa nova fase para o meu espírito. Era como se uma mancha do meu passado culposo estivesse se apagando. Então, ele era um sacerdote espírita, né? Então, após ler a codificação espírita, o padre Sebastião leu algumas obras de Ivone do Amaral Pereira e desenvolveu uma admiração muito grande pela médium, como quase todos nós, resolvendo escrever-lhe. E esta série de cartas durou 25 anos. Ele tinha a intuição, declara Ivone, de ter sido em existência pretérita o responsável pela incineração pública dos 300 volumes de obras espíritas, fato que ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. O padre Sebastião aplicava passes, receitava homeopatias em doentes, principalmente no Hospital do Pênfigo, do Fogo Selvagem, lá de Uberaba, né? Que foi fundado por Dona Aparecida Ferreira, a abnegada amiga de Chico Xavier. E a querida médium Ivone, ela um dia afirmou: o padre recebeu a mediunidade de cura para apressar a sua própria cura, extirpando a arrogância, a soberba e todos os vícios que o orgulho engendra, dentro da mesma batina que não soubera honrar perante Deus. E certa ocasião, ao pensar em desistir das lutas como sacerdote, por ser incompreendido e hostilizado até na sua igreja, os espíritos Bezerra de Menezes e Emmanuel deram-lhe mensagens confirmadas pelos médiuns Ivone e Chico Xavier. Abre aspas. Se deixar a batina, vindo para a área espírita sem ela, teremos um companheiro a mais do lado de cá. Porém, permanecendo onde se encontra, teremos um obreiro penetrando com luzes da doutrina dos espíritos em ambientes cujo acesso nos é compreensivelmente vedado. Eis a história, eis a reencarnação. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Vânia. Realmente fantástica essa história, muito bom. Eu lembrava de pedaços, mas não dela completa, e realmente você abrilhantou esse capítulo com essa história maravilhosa, que é importante a gente lembrar sempre. Eulália, agora é com você, então, a segunda parte. Realmente, Vânia, muita gratidão. Você nos fez viajar no tempo, lembrar coisas tão importantes em momentos em que talvez nós não tenhamos mais essas perseguições externas, como sofreu Allan Kardec, como sofreram os espíritas dos primeiros tempos, comparados aos cristãos do primeiro século. Mas agora nós temos a perseguição íntima. Somos nós correndo atrás de nós mesmos,
procurando nos resgatar das sombras dos equívocos do passado. E como bem nos fala Manuel Filomeno de Miranda, no início desse capítulo, ressaltando que a visita de Cândido e Clarice à família Ferguson acontece no mês tão importante para nós, os espíritas, porque também é o mês de nascimento do nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, que posteriormente assume o pseudônimo de Allan Kardec, a nobreza do caráter, porque ele tinha um nome respeitado na academia da França, ele era um discípulo de Pestalozzi, um discípulo ao qual Pestalozzi, em algumas saídas do seu instituto, o confiou a ele. Tão grande a sua lucidez, a sua sabedoria. Então, é exatamente o espírito certo para dar ao espiritismo o corpo material, porque ele não é material. Ele provém das altas esferas do mundo espiritual, dos espíritos que poderíamos chamar de conselheiros do próprio Cristo, e que abriram, romperam os lacres dos túmulos para anunciar as vozes daqueles que haviam vivido na Terra, e que com o esclarecimento espírita nós vamos compreender que voltarão a viver. Então, é a lei da reencarnação que o Espiritismo nos traz com toda a sua profundidade, baseada em fatos, fatos que depois foram levantados, estudados por homens da ciência, como Ian Stevenson, Ramendra Banerjee, e atualmente nós temos, se eu não me engano, de 2008, mais ou menos, um livro publicado por João Alberto Fiorini, que era um delegado de identificação criminal do estado do Paraná, aí do estado da Vânia, e que ele produz esse livro baseado nas suas pesquisas sobre impressões digitais, conseguindo fatos muito positivos que dizem que a impressão digital não muda reencarnação a reencarnação. Para o mundo material, ela é a carteira de identidade do espírito que retorna. Então, quando nós mergulhamos nesses estudos da reencarnação, nós sabemos que, como o padre Sebastião, que foi o bispo de Barcelona, nós também estamos de retorno. Talvez não tenhamos essas lembranças, mas muitas vezes elas surgem sob as pendências que não cuidamos, que vamos adiando, que vamos postergando. Mas nós que somos espíritas, que estamos sob a lúcida condução do espiritismo, não podemos mais postergar, para que não venhamos a retratar esse passado através de sofrimento, como que atinge a família Ferguson de uma forma integral. O senhor Rafael internado com a lepra, mas ainda se debatendo na sua agressividade, nos seus modos rudes, aumentando a dor da família, ao não permitir que o visitem. E, ao mesmo tempo, do outro lado, nós vemos o sacrifício de Dona Artemis, procurando esconder todo o sofrimento pelo qual ela passa, a fim de não sobrecarregar o esposo e assim favorecê-lo com a recuperação. Então, quando o enfermeiro Cândido e sua esposa Clarice adentram aquela casa
Eles não fazem apenas uma visita, eles levam um tesouro inestimável. Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, de 1862, ele faz uma definição, ele coloca uma definição para o Espiritismo que chega a ser emocionante. Ele diz: coloque em primeira linha, consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? E ele desfez-se dos lambris dourados, como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para trazer a lume a codificação espírita, a fim de que ninguém a aprovasse, por conta da pessoa que estava materialmente falando por trás dela. Ele sofreu, ele declinou de facilidades para enfrentar um mar de dificuldades, de calúnias, de acusações, de abandono de amigos, para poder nos trazer essa fonte incomparável de consolação. E por que é que o Espiritismo é tão consolador? Porque ele vem nos falar sobre a pré-existência do espírito, a sua sobrevivência à morte do corpo físico, a reencarnação, a lei de causa e efeito, que Cândido coloca aqui na sua oração e posteriormente estende a explanação para apagar qualquer foco de revolta que pudesse surgir daqueles corações. Nós vemos que de Dona Artemis, de Dona Ermelinda, talvez não surgisse, mas surgiu no Senhor Rafael. De uma certa forma, inquietava o coração de Gilberto, seu filho. Fala o Espiritismo, a comunicação entre o mundo material e o espiritual. E nós vamos ver neste capítulo, no momento em que Cândido se oferece para adentrar o quarto onde Lisandra se encontrava, no seu momento de convulsão, da epilepsia, causada pela ação perversa de um espírito odiento, que não lhes perdoava nem a ela, nem ao seu pai, mais diretamente, mas que submetia toda a família. Se uns lhe deviam, outros que estavam numa condição de necessidade evolutiva parecida, aproveitavam a oportunidade para crescer, para desenvolver dotes morais, porque a quinta parte que nós podemos trazer dos princípios básicos do Espiritismo é a evolução dos espíritos. E, infelizmente, nós ainda não evoluímos por vontade própria, não abandonamos a nossa zona de conforto. É necessário que o mundo espiritual permita que o último recurso, que é o recurso da dor, venha nos resgatar das sombras. Isso está tão claro nos presentes dias, quando, passando a dor da pandemia, uma pandemia que o mundo não via acontecer há praticamente um século, encontrando-nos, querendo ou não, estamos espiritualmente mais maduros, porém não desenvolvemos o senso moral, desenvolvemos a intelectualidade, trouxemos recursos nas ciências, na tecnologia, na medicina, que nos poupam esforços, nos prolongam a existência, mas o nosso código moral ainda está carente de
esclarecimentos que o Espiritismo pode nos oferecer. Por isso, Allan Kardec coloca em A Revista Espírita, dezembro de 1861, quando ele publica uma matéria intitulada Organização do Espiritismo, no seu item 9, a seguinte fala: tendo por objetivo a melhoria dos homens, não fala dos espíritas, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos espíritos. Parece que nós colecionamos ensinamentos dos espíritos, da espiritualidade. Ainda se busca muito o fenômeno, é a carta de psicografia, é a psicofonia do ente querido que desencarnou. Nós ainda não despertamos para a grandeza da conjuntura espírita, essa grandeza que se sobrepõe, e por isso muitas pessoas confundem, o Espiritismo é só uma filosofia. Não, o Espiritismo é uma religião, mas não é uma religião dogmática que submete, que impõe normas ininteligíveis, que não admite questionamentos. Não, ao contrário, ela permite tudo isso. Então, quando ele diz tem por objetivo a melhoria da humanidade, é porque ela traz no seu corpo o código moral dos exemplos do Cristo, exarados em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós vamos à casa espírita, a maioria de nós vai para ouvir uma palestra, quando a palestra interessa, quando gostamos do palestrante, mas não se preocupa em reter o aprendizado, e chegar em seu lar e buscar nas fontes que normalmente são citadas, expandir ainda mais o conhecimento que lhe foi oferecido e, o mais importante, colocá-lo em prática, exercer no seu dia a dia. Era o que faltava ali naquela casa. Então, a partir do momento que Cândido e Clarice adentram, claro que essa família vai passar a ressignificar os seus dias. Eles lhe ensinarão o Evangelho no lar, que infelizmente muitos lares ainda não fazem, e que Joana de Ângeles, no primeiro livro enviado pela psicografia firme, fiel de Divaldo Franco, que é o mestre de amor, na sua penúltima lição, Jesus Contigo, ela é muito clara, falando da importância de reavivarmos as lições do Evangelho do Cristo à luz do nosso lar, na reunião de família. E ela nos traz uma informação de muita preciosidade. Ela diz, se a nossa casa está num condomínio, ela ilumina esse condomínio no momento em que eleva a prece, em que comunga com o mundo espiritual. Numa casa, ela envolve o quarteirão. Então, percebam que não traríamos apenas benefícios para nós com o aprendizado, com as reflexões em torno dessas lições, como estaríamos levando luzes, às vezes, a um vizinho aflito, mergulhado numa inclinação moral perniciosa, num processo obsessivo grave, numa tendência suicida. A partir do momento em que eles começarem a explorar o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza não serão afastados os problemas. No transcorrer da explanação da Vânia, eu me virei aqui para tomar nas mãos um livro que eu amo muito, que é Emmanuel. O título do livro é Emmanuel. E
a, a lição, a tarefa dos guias espirituais diz assim: os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Mas o esclarecimento nos fortalece, nos mostra novos caminhos. Depois, no primeiro capítulo, intitulado As Almas Enfraquecidas, Emmanuel lança um texto poético, onde ele diz assim: minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas. Esta família, por caridade, por amorosidade do enfermeiro Cândido, está ingressando nas fileiras espiritistas, tangidos pelos açoites impiedosos do sofrimento, no auge das suas dores, recorrem ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e falhos do entusiasmo das primeiras horas. E é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações mornos, tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubeante e na sua inércia espiritual. E ele diz por quê? Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vogando apenas entre as águas da superficialidade. E é fato. Quando Cândido pede para adentrar o quarto, ainda encontra Lisandra naquele estado lânguido que normalmente sucede à convulsão. Ele lança a mão do recurso que talvez aos olhos dos materialistas não pareça amenizar, mas sob a influência de Dona Adelaide, mãe de Dona Artemis, ele exala a vibração do passe, aquela transfusão de energia, que é comparada à transfusão de sangue, que renova, que recompõe o fluido vital. E, obviamente, quando nós oferecemos o passe, nós não limitamos ao campo espiritual daquele que vemos, mas ao verdugo do momento, a vítima de outrora, que ali se encontra tão ligado, intimamente conectado, e que vai receber como paga do ódio que traz consigo, pela ignorância de não ter aprendido a perdoar, a amar, a reconhecer que a grandeza do perdão traz o maior de todos os benefícios para quem o estende, para quem o oferece. Mas ele recebe a energia sacrossanta do mundo espiritual. Ele vai tendo as suas forças enfraquecidas para não se voltar ainda mais ao ódio de que se sente dono para poder vingar-se. Recordamos que a Gênese, no seu capítulo 14, Fluidos, no item 45, intitulado Obsessões e Possessões, recordar aqui que em dezembro de 1863, na Revista Espírita, na matéria intitulada Senhorita Júlia,
Allan Kardec finalmente aceita o termo possessão como uma substituição parcial de um espírito àquele que domina o corpo, constrangendo-lhe todas as forças e obstaculizando-lhe a interferência do pensamento, momentaneamente, porque os benfeitores espirituais se vergam de uma forma que estamos longe de compreender, para nos resgatar, para nos auxiliar. Então, aqui Allan Kardec nos faz uma advertência. Pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e ser aceita com esse caráter. Quando você aceita porque compreende, se é uma provação, quanto mais eu tirar proveito dela, debruçando-me sobre o esforço de vencê-la, sem apelar para o mal, para a revolta, eu enriquecerei a alma. E se é uma expiação, foi algo que erroneamente eu escolhi lá atrás, e que, lançados todos os recursos, não consegui refazer o aprendizado. E a dor agora me faz erguer o espírito das ruínas de mim mesmo. Eu me lembro de Maria de Magdala, quando procurou Jesus, e disse que era tão pecadora, que tinha o sonho de ser mãe e sabia que nunca seria, porque ela estava em ruínas, moralmente ela estava em ruínas, e Jesus lhe diz: Maria, Maria, se sobre o monturo das obras na terra, quando volta a primavera, nascem flores, o que Deus não é capaz de fazer florescer nas ruínas morais da criatura humana. Então, o que nós vemos aqui são espíritos que atingiram as ruínas morais, mas que agora, sob a lúcida claridade do Espiritismo, enfrentarão uma nova primavera e, com certeza, florescerão para o bem e para Jesus. Muita gratidão a todos. Muito obrigado, Eulália. Realmente um aprofundamento importante desse capítulo tão interessante. Antes da gente sair, a Vânia nos forneceu aqui alguns slides sobre o Auto de Fé em Barcelona, e eu vou colocar aqui e vou pedir para ela comentar com a gente o que ela dividiu com a gente. Então, a primeira figura à esquerda ali, meio alaranjada, é uma representação do auto de fé do tribunal, né, da Inquisição. Era feita em praça pública, ali está a fogueira, ali tem bastante gente assistindo. Era assim os autos de fé. E a figura à direita é de Dom Antônio Palau, né, o que foi o bispo do auto de fé de Barcelona, do dia 9 de outubro de 1861. Mas ele se arrepende muito antes do que a gente imaginava. E aqui está o querido padre sacerdote Sebastião Bernardes Carmelita, né? Que nasceu em 1917 e desempenhou com muito esmero as funções de padre e também de
alma espiritualizada, porque aplicava passes e receitava homeopatias, além de ser reconhecido como o padre dos pobres e doentes. Ai, que maravilha, né? Então, João, eu queria aproveitar, assim, para agradecer o carinho das pessoas que estão nos assistindo, né? Eles são tão generosos que a gente fica emocionado, nem merecemos, né? Todos eles, né, Eulália, né, João? Muito obrigada a vocês, né? A gente está ganhando presente antecipado de Natal. Com certeza, sem dúvida. Ecoo sua fala também, agradeço a todos e a Eulália também, com certeza. Então, foi uma alegria muito grande estarmos aqui, pedimos a proteção divina para essa semana e que possamos voltar aqui e nos encontrar para o estudo do capítulo 15 na próxima semana. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.